A melhor notícia no Flamengo pro dia da decisão. Hoje tem Mundial Sub-20, vamos falar sobre isso. Vasco ajudando o Flamengo indiretamente. Vamos falar sobre isso também, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, toca aí meu parceiro e minha parceira. Tocou? Então vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo. O martelo já foi batido, nação rubro-negra. Estão definidos os jogos, né, as datas para o enfrentamento entre Flamengo e Estudiantes pelas quartas de final da Copa Libertadores da América. O Flamengo vai enfrentar a equipe do Estudiantes numa quinta-feira, dia 18, às 9h30 da noite, tá? Ou seja, daqui a menos de um mês já teremos o embate da ida entre Flamengo e Estudiantes no estádio do Maracanã. Flamengo, mais uma vez, jogando o primeiro jogo no Maracanã, em virtude da péssima campanha que o Flamengo fez, naturalmente, na fase de grupos. Mas isso aí não é desculpa, não. O Flamengo tem que ir lá jogar na moral, vencer bem o primeiro jogo, que seja uma vitória simples, ou então, melhor ainda, 2-3-0, e ir para o segundo enfrentamento, que vai ser em La Plata, na Argentina. Fica mais ou menos uma hora, com trânsito 1h30, já andei pesquisando, de carro, tá? Mais ou menos isso aí, no estádio Jorge Luiz Hirsch, que é o estádio Uno do Estudiantes, que é a partida essa que acontece, o jogo da volta, dia 25 de setembro, quinta-feira, às 9h30 da noite. Então falta aí um pouco mais de um mês para a gente ter esse enfrentamento da volta. É quase um mês, né? 2 diazinhos aí para termos esse enfrentamento entre o Flamengo e Estudiantes pelo jogo da volta. Tudo dando certo, o Flamengo vai passar do Estudiantes, vai ir para a semifinal, e aí pega Vélez ou Racing, né? O Flamengo só pega time argentino até o final da decisão, até o final da Libertadores, né? O técnico Felipe Luiz, até lá, terá uma espécie de intertemporada nesse início de setembro, né? Vai ter muito tempo para trabalhar o time, assim como já está tendo. Por exemplo, o Flamengo jogou na quarta-feira, quinta-feira foi dia de regeneração e treinamento. Na sexta-feira, ontem, foi folga para os atletas do Flamengo. Hoje, volta a ralar, volta para o batente para treinar com foco na partida diante da equipe do Vitória. Todo mundo recuperado, tudo bonitinho. Vai treinar hoje, domingo, jogo segunda. Daí tem um espaço absurdo para bom, tá, gente? Até o domingo, onde o Flamengo enfrenta a equipe do Grêmio no estádio do Maracanã. E sem o fator viagem, ainda tem isso. É lógico que nós queríamos estar na Libertadores, aquela coisa toda. Na Libertadores a gente está na Copa do Brasil, aquela coisa toda. Mas olhando para o lado bom, tem isso, né? Tempo de descansar e tempo de treinar. Tem margem para esse time evoluir para chegar nesse enfrentamento diante da equipe do Estudiantes. Depois do Grêmio, no Maracanã, no dia 31 de agosto, né, o dia para fechar aí o mês de agosto, teremos a tal da data FIFA. E o Flamengo só volta a jogar contra o Juventude em Caxias do Sul no dia 13 ou 14 de setembro. Ainda não tem uma data definida, a CBF ainda não definiu a data do jogo entre Flamengo e Juventude lá em Caxias do Sul. Já estava até vendo a passagem aqui pro Gordola. Pra Argentina é certo que eu vou, já comprei a passagem, já emiti o bilhete, tá tudo certo. Vou estar na Argentina para fazer a cobertura maravilhosa para você, torcedor rubro-negro. A data FIFA começa a partir do dia 1º de setembro e vai até aí 13 ou 14, né? Não sei quando. Termina antes, né? Dia 10, dia 11, já tá acabando ali, os atletas convocados já retornam. No dia 25, segunda-feira, né? O famoso depois de amanhã, tem o Ancelotti, né? Realizando a convocação lá na CBF, na Barra da Tijuca, a ver o que o técnico italiano vai aprontar aí de convocação, beleza? Vamos avançando aí, minha galera. Um dos jogadores que vem chamando bastante atenção, não só da torcida do Flamengo, mas como da comissão técnica do Flamengo, é Gonçalo Plata. E a tendência é que ele seja titular cada vez mais no time do técnico Felipe Luiz.
Isso porque ele cresceu demais de produção e igualou os números do período pré-Copa do Mundo de Clubes em 10 jogos, somando 2 gols e 3 assistências, mas um número que chama mais atenção da comissão técnica do Flamengo em relação ao equatoriano é a capacidade que ele tem de correr o jogo inteiro, o jogo todo, disputar bola, fazer pressão, o condicionamento físico, sobretudo os desarmes que ele proporciona numa partida de futebol. Para você ter ideia, no jogo diante da equipe do Internacional, ele protagonizou 9 desarmes na partida, ou seja, é um jogador de futebol completo e que tem praticamente cadeira cativa nesse jogo do Filipe Luís, nesse time do Flamengo, galera. Vamos avançando, tem mais coisa pra gente comentar. Rapaz, que coisa chata, rapaz. E aí falam chato mesmo. Flamengo recebe multa por irregularidades ambientais na Gávea, pessoal. O Flamengo recebeu uma multa do INEA, o Instituto Estadual do Ambiente, por irregularidade na Gávea. A penalidade referente ao despejo de esgoto em galerias de águas pluviais do clube, né? Ou seja, despejou esgoto lá. O valor exato da punição foi de R$ 902.183,30. O Flamengo pretende recorrer da decisão. Arruma esse negócio aí do esgoto aí, rapaz, para não ficar tomando multa. Pô, é brincadeira? Pessoal, hoje tem a grande decisão pela Copa do Mundo Sub-20 de clubes. Flamengo e Barcelona, diretamente do estádio do Maracanã. A gente vai comentar sobre a escalação com nomes conhecidos da torcida rubro-negra que vai a campo. O Flamengo, para esse jogo em específico, diante da equipe do Barcelona, vai ter um novo patrocinador, que é a Alfacel, tá? A Alfacel vai patrocinar o Flamengo na manga para essa partida do Mundial da categoria Sub-20. Mundial esse que o Flamengo foi o campeão no ano passado, quando o Filipe Luís ainda era o técnico do Flamengo Sub-20. Teve muita festa, o Flamengo começa perdendo para a equipe do Olympiacos, mas depois acaba virando, né? A partida, o Felipe Tereza fez gol até naquela oportunidade e continua no Sub-20 do Flamengo. A pré-eleição, a preparação foi encerrada, tá? Para esse jogo. A bola rola às 4h30 da tarde com transmissão da Rede Globo. O Flamengo vai tentar o bicampeonato. Tanto o Filipe Luís, treinador do Flamengo, quanto o José Botto, diretor esportivo, diretor de futebol do Flamengo, estarão no Maracanã. Quem comanda o Barcelona é o Belletti, brasileiro, ex-jogador da seleção brasileira, e à frente do Flamengo está Bruno Pivetti, que recentemente assumiu o cargo de treinador do Sub-20 em função da saída aí, do Nuno Campos, né, que era o treinador escolhido pelo José Botto, mas acabou que em 2, 3 meses de trabalho acabou saindo do clube após assumir o posto, né? Tava lá o Kleber dos Santos, né? Acabou que ele assumiu esse posto. Cerca de 40 mil ingressos foram vendidos para esse jogo de hoje. Está tendo muita relevância, muita repercussão. Tudo bem que é o Mundial, mas é uma partida Sub-20 que vai ser transmitida na TV aberta e que vai ter muita gente dentro do estádio do Maracanã. Na escalação do Flamengo, nós temos a presença de Lucas Furtado, Daniel Salles na lateral direita, já ganhou oportunidade no time do Flamengo profissional em outras ocasiões, né? Sobretudo no campeonato estadual. Teve um jogo Flamengo e Portuguesa, eu acho, se não me falha a memória, lá em Uberlândia. Eu estava lá em Uberlândia e ele jogou demais na lateral direita do Flamengo. É lógico que o nível de enfrentamento é diferente. Acredito eu que o Sub-20 do Barcelona é superior ao nível técnico dessas equipes. A ver, né? Como é que vai ser? Na zaga, Iago, capitão da zaga do Flamengo, e João Vitor. João Vitor, que figura várias vezes na equipe profissional como relacionado. Não tem jogado muito em função da insegurança do Filipe Luís, o que eu discordo. Acho que ele tem mais a que jogar mesmo, mas leva a experiência aí para a equipe Sub-20.
Wanderson na lateral esquerda, Pablo Lúcio no meio de campo. Muito bom jogador o Pablo Lúcio, boníssimo jogador, volante de ofício, é jovem, foi levado para a pré-temporada que teve nesse ano nos Estados Unidos, o Pablo Lúcio, desempenhou um bom papel ali como volante do Flamengo. Lohan, que, pô, já fez várias partidas como titular do Flamengo, sobretudo com o Tite, né? Recebeu vaias da torcida, quase foi negociado recentemente com o CSKA. Uma pessoa já como, olha, Pedro, tem que aprender a jogar mais taticamente, é muito, sabe, jogo muito por intuição, né? Foi a palavra que a pessoa usou. Ele quer jogar só pra ele, coisa e tal, mas é muito bom jogador, tem talento, vai estar em campo hoje. Joshua, que fez gol, aliás, pelo Flamengo contra o Botafogo da Paraíba, jogo pela Copa do Brasil lá no Maranhão, eu estava presente também. Matheus Gonçalves, esse aí que é o mais rodado entre esses garotos para jogar essa partida, inclusive ficou de fora da lista de relacionados durante aí 2 semanas, 3 semanas, em função da preparação para esse jogo contra o Barcelona. Felipe Tereza, que fez o gol do Flamengo no ano passado, né? Fez gol pelo Flamengo no ano passado também entre os profissionais, né? Lá contra o Grêmio, fora de casa, o Flamengo levou reservas, né? Estava preservando os titulares para tentar virar contra o Pearol em Montevidéu. Acabou que não conseguiu, foi eliminado naquela oportunidade, mas jogou, né? Lá e acabou fazendo gol e fez o gol do Mundial também no ano passado. E Rian Roberto, que desses todos aí é jovem, tem 17 anos, se não me falha a memória, 16, 17 anos, nem completou 18 ainda, e é tratado como uma grande promessa, não só do Flamengo, como do futebol brasileiro, em função dos dribles, da técnica que ele possui, e a gente vai ver isso um pouco mais de pertinho hoje diante da equipe do Barcelona, e que o Flamengo consiga essa vitória, porque é muito importante para a base. Mas se não vencer também, espero que... só tem ruim! Gente, pela madrugada, são jovens jogadores, vão evoluir. A base, por mais que queira ganhar títulos, é legítimo, mas o principal objetivo é formar jogadores. O principal objetivo é formar pessoas, sabe? Para o mundo, não só para o futebol, mas para a vida. Também acredito que tem a sua contribuição dentro disso. Então, vamos... porque perdeu, não presta. Até porque se você for olhar a história da Copinha, geralmente os times que são campeões da Copinha não revela muitos jogadores. Vai ver o segundo, o terceiro, o último revelou um ou outro ali, e o que é campeão... Corinthians tem o quê? 10, 11, 12 Copinha? O time que mais tem Copinha revela quem? Revela quem aí hoje? Me diz aí. Bom, vamos lá, minha galera. Aquele time do Flamengo, campeão da Copinha 2016, vingou quem? O Viseu, Paquetá, tem mais gente aí, entendeu? Principalmente o Paquetá. O Vinícius Júnior foi da outra, né? Que acabou não ganhando. E tá lá no Real Madrid, né? Tem tudo isso também. Mas vamos lá, galera. Léo Duarte, né? Lembro do Léo Duarte também, né? Tá lá jogando na Europa. Pessoal, de acordo com uma empresa contra... Rapaz, isso aqui é um absurdo. Isso aqui impacta, sim, o Flamengo, porque é injusto com o Flamengo e medidas precisam ser tomadas de forma urgente para acabar com isso. Para você ter ideia, de acordo com uma empresa contratada pela SAF do Botafogo para analisar sua situação financeira, foi constatado que o clube vai precisar de R$1 bilhão nos próximos anos para pagar contratações de jogadores. Sendo que 625 milhões são no curto prazo, até em um ano eles precisam desse dinheiro para pagar. Luiz Henrique, Almada, aquela galera toda lá que deu título para eles. Porém, o Alvinegro ainda tem uma dívida de 1 bi e do... quer dizer, rebobina a fita aí. Porém, o Alvinegro ainda tem 1 bi e 200 para receber nesse período, dos quase 1 bilhão que viriam da própria Eagle, da empresa. Porém, a Eagle, que deu o pé na bunda do John Textor, diz que não reconhece a dívida, que Botafogo não tem nada que te dá dinheiro nenhum, não. Já falaram lá. No relatório ainda diz que o Botafogo pode não ter recursos para honrar obrigações de curto prazo. E isso representaria risco à continuação das operações do clube. O que é isso? Atraso de salário.
O Textor foi expulso do próprio Lyon, da empresa, de tudo quanto é canto, porque estava fazendo lá na França, só que lá não é bagunça. Aqui não vai ser assim, não. Disseram lá. Só que aqui faz o que faz, contrata, depois paga, ou então nem paga, dá calote, que se dane, né? E acaba os times que pagam direitinho sendo os prejudicados. O presidente da CBF, inclusive, deu uma declaração em favor do fair play financeiro, dizendo que para o próximo ano vai ser implementado, e espero que seja mesmo, porque esse tipo de coisa tem que acabar o mais rápido possível, beleza? Galera, teve a entrevista do grande Zico, nosso Galinho de Quintino, no novo programa apresentado por ele na Flamengo TV, que vai ser de 15 em 15 dias, com o treinador do Flamengo, Felipe Luiz, e ele perguntou sobre como os adversários encaram o Flamengo, e o Felipe Luiz disse: contra o Flamengo todo mundo vem para fazer o melhor jogo da vida, porque você está mais exposto do que nunca. Então é a tua oportunidade de mostrar para o Brasil e para o mundo quem você é, sem dúvida. Sem dúvida. E por isso que esses jogadores do Flamengo, quando entrarem em campo, precisam ter isso na sua consciência, porque senão acaba o adversário vencendo, né? Como a gente já viu em outras ocasiões, times mais fracos venceriam o Flamengo, e é justamente com isso que o Flamengo precisa tomar cuidado para esses enfrentamentos da Libertadores contra o Estudiantes, contra o Racing ou Vélez, e também numa possível final aí contra a Palmeiras, River Plate, São Paulo, enfim. A LDU já pensou? Algum desses aí vai vir lá do outro lado, beleza? Minha galera, negócio é o seguinte: Internacional caloteiro que tá devendo o Flamengo conversa com Pablo Mari para sua contratação. Gente, se isso acontecer, a CNRD tem que logo punir o Internacional, porque não é possível. Já contrataram dois Alan Benítez e Alan Rodrigues. Agora tá nessa de Pablo Mari e não pagou o Flamengo, pelo Thiago Maia. Sevilha, Porto e Valência fazem contato por Léo Pereira, mas Flamengo sequer sentou à mesa para conversar. Os europeus buscam informações para contratar zagueiro, mas esbarraram na decisão do rubro-negro de manter titulares na reta final da temporada. Então o Flamengo fechou a porteira e falou: daqui não sai mais ninguém até o final da temporada, porque sabe que a manutenção do elenco é muito importante para que o Flamengo ganhe os títulos que ele almeja da Libertadores, do Campeonato Brasileiro, quem sabe um eventual Mundial aí, aquele que ainda tem no final do ano, né? Aquela coisa toda que a gente já está cansado de saber. Ainda planeja, inclusive, quem sabe buscar reforços, né? Nessa janela que fecha no dia 2 de setembro. Então, já estamos aí alguns dias para o fechamento da janela, e aí só em dezembro, né? Só em janeiro, na realidade. Em dezembro começa ali as conversas, aquela coisa toda. Só em janeiro conversa para a contratação de jogador. Minha galera, negócio é o seguinte: o Vasco encaminhou a contratação de Matheus França, jogador da equipe do Crystal Palace. Pois é, cria do CT Ninho do Urubu. O clube chegou a um acordo com o clube inglês pelo empréstimo do meia atacante de 21 anos até junho do ano que vem. E se o Vasco contratar o Matheus França em definitivo, vai pingar uma grana no Flamengo, e aí tem que pagar à vista, não tem jeito. O Flamengo tem 20% em relação à mais-valia do jogador, galera. Então, seria dinheiro do Vasco pingando no Flamengo. Ah, Matheus, vai jogar no Vasco, mas fazer o quê também? Não tá jogando lá, tava lesionado, né? Enfim, deixa que o Vasco cuide da vida dele e a gente cuida da nossa vida. Você que tá aí, se torne membro do canal, tá aqui, ó, vídeo novo pro Clube de Membros, tá bombando a cada dia mais. Se torne membro, se acompanhar os bastidores aí da correria, do Flamengo, das viagens. Se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo junto, saudações rubro-negras.